Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, todas as semanas nós nos reencontramos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para avançarmos naquele conteúdo que nós já estamos discutindo já há alguns meses. Afinal de contas, já estamos indo para a aula número 25. Então, há muito conteúdo já trabalhado e há muito conteúdo a se trabalhar. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso reencontro semanal. Então, já que já estamos aqui, vamos para aquela parte fundamental, aquela em que nós nos preparamos para assistir essa aula até o final. Então, primeira etapa da nossa preparação qual é? Vamos pegar o nosso material de trabalho. Seja, você já está assistindo a gente aqui, está nos acompanhando pelo seu smartphone, pelo seu computador, não importa. Mas você também precisa de livro, de caderno, de lápis, de borracha. Não só porque a gente está num ambiente digital, é que você não vai precisar usar essas ferramentas tão importantes. Sim, então se você tem um livro, lembre-se, a gente utiliza o livro filosofando. Então, todo o conteúdo que a gente utiliza para a apresentação e preparação da aula está nesse livro. Se você tem o livro, ótimo, você vai poder acompanhar a aula juntinho conosco. Se você não tem o livro, também não se preocupe. Nós vamos disponibilizar ao final desta aula, junto com o formulário de atividade, as páginas do livro com as quais nós trabalhamos. E caso você esteja nos assistindo aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. E aí você é só pedir, se tiver o interesse de ter as páginas, que eu disponibilizo essas páginas para vocês também. E agora, já falamos do livro, vamos falar do caderno. Sim, está com o seu caderno na mão? Então aproveite, faz o registro da aula de hoje. A data de hoje é importante, é aquele registro em que você diz que esteve aqui acompanhando essa aula até o seu final. Então, vamos apresentar todo o nosso esforço através desse registro. Sim, porque se eu pego o caderno de vocês amanhã ou depois e está lá registrado todas as aulas, o que eu vou dizer? Meus parabéns, você persistiu, você resistiu, você perseverou, esteve aqui conosco, aula a aula, todas as semanas. Então, coloca a data de hoje, coloque também o nome da disciplina logo abaixo, filosofia. Coloque aí também o nome do professor, isso mesmo, coloque o nome do professor, que é muito importante. Agora, vamos para outra etapa da nossa preparação, aquela que eu peço para vocês escolherem um local. Você está chegando aqui pela primeira vez? É a sua primeira aula? Pô, maravilha! Antes tarde do que nunca, não é verdade? Então, se você está aqui conosco, então aproveite aí que já se preparou, já está com o material na mão, já botou ele debaixo do braço. Vamos escolher um lugar para que a gente possa acompanhar essa aula até o final. Então, pode ser um sofá, numa sala, numa cozinha, não importa o local. O importante é que ele seja sempre o mesmo. Eu faço algumas sugestões aí para vocês verem, mas ele precisa ser sempre o mesmo. Agora, tem dois detalhes que eu quero frisar com vocês. O primeiro é aquele momento em que eu digo para vocês que água é importante. Carregue sempre sua garrafinha, sua caneca, como eu faço aqui a sugestão, um copo. Você precisa ter água à sua disposição para suportar essa água, para suportar essa aula até o final. Professor, suportar não é uma palavra um pouco pesada? Sim, suporte. Suporte é aquilo que vai te dar sustentação. Pode parecer um pouco pejorativa a palavra, mas não é não. Suportar significa você ter suporte, aguentar, manter-se firme até o final. Então vamos nos manter firme até o final com água. Combinado? Agora, tem uma parte que eu sugiro, que é essa aqui que está marcada com proibido, que é a que você evite assistir essa aula deitado à cama. Afinal de contas, a cama foi um lugar que você geralmente dorme. Então, se você deitar essa cama e for assistir a aula, provavelmente você vai adormecer e nós queremos que você fique acordado e atenta até o final. Combinado assim? Podemos prosseguir então? Maravilha. Então, parte importante aqui, nesse momento, é quando nós falamos para vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Isso mesmo, essa aula está sendo transmitida pelo YouTube e é importantíssimo esse momento, porque este momento vai determinar para vocês
que tudo que está sendo feito está sendo registrado, está sendo guardado numa playlist. Então, todas as aulas, essas 25 aulas, quase 25 aulas, porque a gente não começou exatamente na aula 1, né? Porque antes da pandemia nós tivemos um momento na sala presencialmente. Então, mas em torno de 20 aulas, né, que a gente já teve aqui online, estão lá na playlist. Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, eu sugiro que você sempre assista pelo YouTube, você vai poder assistir as aulas anteriores. Olha que legal, cada aula que vier antes, você vai poder assistir. Perdeu alguma aula? Vai lá e assiste. Ah, mas na plataforma também dá, só que na plataforma não tem a organização que o YouTube tem. Por isso que eu sugiro vocês acompanharem essas aulas todas pelo YouTube. E para que isso funcione de forma plena, é importante você se inscrever no canal. Sim, esse canal está sendo construído, desenvolvido para vocês. Sim, exatamente, para vocês. Então inscrevam-se no canal. Por exemplo, esta aula agora, que está sendo gravada para vocês, nós tivemos um problema técnico. A nossa internet caiu no meio da transmissão ao vivo, porque eu gravo sempre ao vivo. E a partir da aula de hoje eu estava já iniciando um processo de avisar vocês que eu estou gravando. Então quem tiver disponibilidade poderia estar assistindo ao vivo. Mas a internet caiu no meio, eu estou tendo que fazer essa gravação de outra maneira. E também está uma maneira maravilhosa, porque eu ainda não tinha feito dessa forma. Então a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então essa gravação aqui, ela vai estar disponível pelo YouTube, como ela já está disponível. Afinal de contas, eu estou falando aqui para você que está assistindo pelo YouTube. Ela está aqui disponível pelo YouTube. E você que está assistindo, nas aulas futuras, vai poder também dialogar, bater, comentar pelo chat do YouTube. Então o YouTube nos dá muitas ferramentas. Mas se você quer acompanhar e saber o momento que eu vou entrar ao vivo, quando a gente tiver com uma aula sendo lançada, inscreva-se no canal e ative as notificações, que são essas campainhas. As campainhas que avisam que eu estou chegando na sua casa. Então, é esse o momento em que eu peço a Deus de verdade, que continue abençoando vocês. Porque cada minuto que passa, cada aula que a gente apresenta, cada dia que vocês me recebem na casa de vocês, vocês têm que ser muito abençoados. Porque eu estou levando uma aula nova e vocês precisam perseverar. E se vocês estão me perseverando e me recebendo na vossa casa, eu também vou perseverar por vocês. E vou estar recebendo vocês na minha casa. Então, meu muito obrigado por me receber na sua casa. Então, para que isso continue de forma plena, ordeira, harmonizada, é importante vocês clicarem aqui nesses sinos ou nas campainhas, como eu gosto de chamar, para ativar as notificações de que eu estou chegando com uma aula nova. E se ao final dessa aula, você gostou da aula? Contribuiu com você para o seu aprendizado? Foi maneiro? Ótimo! Dá aquele like, curta, que é importante, vai fortalecer também todo esse trabalho que nós estamos fazendo juntos, tá? Quando você curte, você não está curtindo a mim, você está curtindo o trabalho. E o trabalho você faz parte dele, então você também está se curtindo, tá bom? E por último, e não menos importante, é aquele momento que eu peço para vocês compartilharem esta aula. É um momento que eu peço para vocês serem fraternos, fraternas, solidários, solidárias, caridosos e caridosas. Compartilhe esta aula com alguém. Pode ser com um colega de turma, um colega de outra turma, um colega do próprio colégio, um colega de outro colégio, não importa. Pode ser até um vizinho, uma vizinha, alguém que se interesse pelos temas que a gente apresenta aqui. Então vamos ser solidários, vamos ser solidárias e vamos compartilhar aquilo tudo que nós estamos fazendo aqui, porque você faz parte disso. Então, pegue aí, clique nesse botão, copie o link, envie para alguém pelo WhatsApp, permita que essa pessoa também chegue junto conosco até o final, no ano letivo, todos juntos, olha que maravilha. Tá bom assim? Então, posso contar com vocês? Tenho certeza que posso. Então, agora que nós já nos apresentamos, nós já nos preparamos, já estamos no nosso local, já estamos inscritos nesse canal, já acionamos as notificações, vamos lá para a nossa preparação. Então, a nossa preparação já se foi, agora vamos para a nossa preparação do conteúdo. E aí eu já apresento um urso desesperado, correndo para um lado e para o outro, não sabe o que ele vai fazer. Por que ele está assim?
está buscando o conceito, ele está na procura do conceito. Mas o que é esse conceito? Eu não sei. Ele está desesperado, eu não sei o que é o conceito. Calma, seu urso, calma. Não precisa ficar desesperado. Tem uma pessoa que eu vou apresentar para vocês que ela vai tratar do conceito e vai explicar o que é o conceito para vocês. E também para o urso, afinal de contas, ele está aí procurando o conceito. Vamos ver quem é essa pessoa? O Sócrates. Exatamente. O Sócrates é aquele filósofo grego que provavelmente vocês já ouviram falar. O que o Sócrates tinha? Qual era a preocupação do Sócrates? Ele privilegiava, demorou para sair a palavra, ele privilegiava as questões morais. Toda vez que o Sócrates estava conversando com alguém, ele gostava muito de conversar com jovens, ele, nos seus diálogos, ele perguntava para esses jovens o que era coragem, o que era covardia, o que era piedade, o que era amizade. Então ele tinha essa preocupação de cada dia. Porque muitas vezes a gente acha que a gente confunde alguém que se comporta de uma forma corajosa com, de fato, com o que é coragem. E nem sempre quem se comporta a partir da nossa interpretação de forma corajosa é, de fato, alguém que está usufruindo de coragem. Mas o Sócrates nos seus diálogos, ele vai apresentar essa explicação. E eu quero que vocês me acompanhem para podermos também acompanhar o que Sócrates diz. Eu trago aqui um famosíssimo cachorro de desenho animado, não sei se vocês conhecem, mas é o Cão Coragem. O Cão Coragem está olhando ali para a berinjela, assustadíssimo. Quem já acompanha o desenho já deve ter percebido que o Cão Coragem, na verdade, ele tem muito medo. Só que geralmente é ele que salva a família. As suas ações, por mais que ele tenha muito medo, ele sempre enfrenta. Às vezes ele recua, mas às vezes ele vai em frente. Às vezes o recuar dele faz com que ele conquiste a salvação da família dele. Então o que é coragem, afinal de contas? Seria a pergunta do filósofo. O que é a coragem? Muito bem. O que Sócrates procura não são exemplos de casos corajosos. O que ele procura é o conceito de coragem. E continua essa pergunta. O que é coragem? Vocês sabem o que é coragem? Vocês têm a coragem de responder isso aí no chat? Responda aí no chat. Comentem. Mandem aí para o chat o que vocês acham que é coragem. Porque dessa forma a gente vai poder compreender juntos o que é coragem e o que o Sócrates está querendo dizer. Pois bem, quando vocês estão respondendo aí no chat, vamos ver o que nós podemos aprender com Sócrates. Que o conhecimento resulta de uma busca contínua. A primeira coisa que ele vai nos apresentar é que se eu quero descobrir o que é coragem, eu preciso fazer muitas outras perguntas que vão ser variáveis do que é coragem. Vou dar um exemplo. Não sei, mas vamos imaginar que você já tenha vivido um momento de perigo. Viveu algum momento de perigo. A gente vive aqui nessa terra. Essa terra é cercada de perigos, né? Alguns perigos são causados por nós mesmos, outros perigos são perigos naturais, né? Uma tempestade que alaga tudo, e aí você vive aquele momento de perigo. Pode ser fogo que pega numa floresta e tem lá os seres, os animais e os indígenas, os habitantes da floresta, que também correm o perigo. Pode ser um prédio que desaba, um prédio que foi mal construído, uma casa foi mal construída. E há tantos outros perigos naturais e perigos também, né? De violência, que acontecem nas grandes cidades. Ótimo. Se você já viveu algum momento de perigo, para um pouco e pensa. O momento de perigo que você viveu, ele lhe colocou no nível máximo de risco, a ponto de você não apenas passar pelo momento de perigo, mas também sofrer as consequências desse perigo? Ou você, quando viveu um momento de perigo, você percebeu esse momento de perigo e se afastou e se salvou? É essa a questão do Sócrates. Porque, às vezes, ser corajoso não é enfrentar o perigo, é recuar. Existe um livro chamado A Arte da Guerra. Se vocês quiserem pesquisar pela internet, depois pesquisem. Esse livro A Arte da Guerra,
Basicamente, vamos botar assim em poucas letras, em poucas palavras. O que o livro está nos dizendo é o seguinte, que um bom guerreiro é aquele que sabe recuar. Ué, guerreiro não é para guerrear? Como é que guerreiro vai recuar? É porque aquele guerreiro que vence as batalhas, ele sabe o momento de recuar estrategicamente para analisar melhor o seu adversário. E isso é um ato de coragem também. Não é só chegar e guerrear, lutar. De vez em quando você tem que se recolher para poder refletir melhor. Você precisa se afastar para poder refletir melhor e para poder ser salvo em alguns momentos. Então, o conhecimento, segundo Sócrates, resulta de uma busca contínua, enriquecida pelo diálogo. Então, você vai dialogando com você mesmo. O que seria a reflexão? Esse diálogo interior. Você dialoga consigo mesmo o tempo todo. O tempo todo você está dialogando com você mesmo. Então, desse modo, ele parte de exemplos e casos particulares até chegar ao universal, que seria o conceito. Então, ele vai pegando, montando um quebra-cabeça de questionamento após questionamento, ele vai encontrando respostas que vão chegando a um momento em que é uma resposta que é aceita por todos. E essa resposta que é aceita por todos seria a resposta universal, seria o conceito. Então, o conhecimento, na medida que ele vai se aprofundando, caminhando a passos, esses passos não precisam ser longos, podem ser passos curtos, mas sejam contínuos, vai chegar um momento que esses passos vão colocar ele diante do ponto final, da chegada. Ele chegou no ponto final, chegou ali na reta de chegada, pronto, acabou. Aqui é o fim. E esse fim, esse final dessa busca pelo conhecimento seria o conceito. E esse conceito, ele tem equivalência com a verdade, que é o que todo filósofo busca, que é o que nós chamamos de filosofar. Então, filosofar é uma habilidade não tão fácil. Por quê? Porque requer que você tenha desprendimento suficiente, paciência, perseverança, para, através dos questionamentos, encontrar algo que valha para a grande maioria, se não para todos. É quando você se aproxima do que de fato é a verdade. Então, cada filósofo vai buscar, vai ter o seu método para encontrar lá essa verdade. É a ideia da coragem. Por exemplo, uma pessoa doente, que ela enfrenta a doença até se curar, ela não está sendo corajosa? Será que a coragem só estaria associada ao enfrentamento de uma batalha física, de uma luta armada, como geralmente você coloca no Google, busca imagens de coragem, você vai aparecer um monte de soldado. Soldado, 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 soldado. Coragem está associada à guerra. Mas não, coragem não é isso. Isso são talvez algumas pessoas corajosas que enfrentam determinados desafios. Mas recuar também é. Se recolher também é um ato de coragem. Deixar de fazer algo por você em prol do outro também é um ato de coragem. Abdicar de algo, por exemplo, de um prato de comida. Se eu só tenho aquele prato de comida, claro que a gente vai dar outro nome para isso, mas só tem aquele prato de comida. Aí vem uma pessoa que está com mais fome que você. E aí você pega aquele prato de comida e dá a essa pessoa. E mata a fome dessa pessoa, né? Sacia ela da necessidade dela. E você fica com fome. Você teve que ter coragem para desapegar daquele alimento e entregar ele a alguém. Claro que a gente vai dar um nome de caridade também a isso. Então a caridade é um ato de coragem, de enfrentamento dos seus medos, de desapego daquelas coisas que te mantém atrelado, associado a certas condutas.
condutas que te afastam cada vez mais de ser quem pode ser para ter o que você quer possuir. Ou seja, se afasta do que é essencial, ou seja, da sua essência, para te aproximar dos seus desejos. Essência e desejo são coisas diferentes. Querer alguma coisa não é a mesma coisa que ser alguém. Querer ter não é a mesma coisa que ser. Entendem isso? Então isso seria filosofar para Sócrates. Surge então nossa primeira palavra-chave. Lembrando a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, todas as aulas nós temos palavras que são apresentadas ao longo da aula, que fazem uma síntese das ideias principais e que vocês, ao receberem no final dessa aula um formulário de atividade, vocês vão ter lá no formulário de atividade a pergunta: quais são as palavras-chave que apareceram durante a aula? E aí você tem que anotar essas palavras-chave. Então, se você está chegando pela primeira vez, anote essa palavra-chave aí. Essa é a nossa primeira palavra-chave, conceito. Maravilha. Então, bem, se o Sócrates busca o conceito, esse conceito é construído aonde? É isso que outros filósofos, depois de Sócrates, vão também estar discutindo. Como é que se constrói o conceito? Através da construção, da reunião de ideias. Então, seria o mundo das ideias. Como é que esse mundo das ideias se constitui? Então, como é que será que esse mundo das ideias se constitui? Muito bem, o Platão ele escreveu o que ficou conhecido como alegoria da caverna para explicar como é que esse mundo das ideias vai se constituir. É claro que esse mundo das ideias ele espera que cada um de nós compreenda o papel do filósofo nessa história. Então, como vocês podem ver aí nessa tela, nessa imagem que está aí sendo apresentada em diferentes momentos com luminosidades diferentes, vocês percebam que existem aqui alguns seres humanos masculinos, aqui uns seres humanos femininos e um outro ser humano aqui fora da caverna. Esses que estão na caverna estão olhando para a parede da caverna com algumas sombras na parede. Essas sombras estão sendo estão atingindo a parede porque tem um fogo aqui, existe um fogo, tá bem aqui, ó. Este fogo, a luz desse fogo está atingindo essas esculturas, está no alto da cabeça desses seres humanos femininos, que atingem a parede formando sombras. Percebam que este homem que está aqui fora, ele fugiu, ele saiu dessa caverna e começou a observar o quê? O sol, toda a realidade fora da caverna, longe das sombras. Mas o que isso tem a ver com Platão? Tem muito a ver, por quê? O que o Platão quer dizer com a alegoria da caverna? Que ela representa as etapas da educação de um filósofo, que ao sair do mundo das sombras, que é aquele ao qual nós estávamos assistindo, que é o mundo das aparências, ele vai de fato alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, esse conhecimento verdadeiro, em determinados momentos, ele está lá, só que a gente não está enxergando. Se aqueles homens observassem o melhor e olhassem para trás, olhassem em outras direções, talvez eles tivessem visto. Mas um homem viu isso. E este homem saiu das sombras para ter a visão do sol. Aquelas sombras estavam sendo produzidas através de uma luminosidade que estava fora da caverna, que é ali representada por uma fogueira. Na verdade, aquela fogueira é o símbolo do sol, que representa a passagem dos graus inferiores do conhecimento aos graus superiores do conhecimento. Então, quando você fala de grau superior e grau inferior, parece estranho, né? Mas é que cada vez mais, quanto mais você tem algo revelado na sua frente, quanto mais você se aproxima do conceito, como Sócrates disse, quanto mais você se aproxima do que é verdade,
maior se torna a sua consciência, mais ampliada se torna a sua consciência. E na teoria das ideias do Platão, ele vai distinguir dois momentos. O momento do mundo sensível, o dos fenômenos, e o do mundo inteligível, que é o das ideias. Então pense, o mundo sensível, você já deve estar acostumado, que é aquele das suas sensações, das suas percepções, através dos seus 5 sentidos. O mundo inteligível seria a tradução daquilo que você percebe. Então, para Platão, o mundo sensível, percebido pelos sentidos, é um local da multiplicidade, do movimento. Ele é ilusório. Ele é a pura sombra do verdadeiro mundo. Então, quando eu estou lá dentro da caverna, olhando para a parede e observando as sombras, vocês percebam que aquelas sombras não eram verdadeiras, não eram a verdade, porque eram esculturas, não eram guerreiros de verdade, por exemplo. Mas, para aqueles que estavam ali dentro, olhando para a parede, aquela era a verdade que eles tinham. Só que é uma verdade ilusória. Aquele é o mundo sensível. O mundo sensível nos apresenta uma ilusão. Nossos 5 sentidos, segundo Platão, ele não nos dá a verdade pura. Por exemplo, mesmo que existam inúmeras abelhas dos mais variados tipos, a ideia de abelha deve ser una. A abelha é uma só. Mas existem variadas abelhas, muitas abelhas, umas diferentes das outras. Quando você pensa nessa variedade, você está vivendo o mundo do sensível. Quando você pensa que a abelha é uma só, que não importa as diferenças, ela é abelha, e aqui em qualquer outro lugar, esse seria a verdadeira realidade, esse seria o conhecimento verdadeiro. É como nós. Existem seres humanos no Brasil, seres humanos na China, seres humanos na Europa, e essa Europa pode ser alemã, pode ser holandesa, pode ser francesa, pode ser italiana. Existem seres humanos na África, na Etiópia, na Angola. Existem seres humanos lá na Oceania, no Polo, lá na Antártida. Existem seres humanos em vários lugares desse planeta. Nós somos todos diferentes uns dos outros. Falamos línguas diferentes, temos alturas, estaturas diferentes, fisionomias diferentes. Mas tem uma coisa que nos define. Somos todos seres humanos. E somos seres humanos racionais. Temos intelecto desenvolvido. E esse intelecto desenvolvido dá a característica de ser humano. Então, o ser humano é a verdade sobre nós. Nós somos seres humanos. Agora, cada ser humano, dentro da sua variedade, vive experiências de vida diferentes uns dos outros. E essas experiências de vida diferentes uns dos outros faz com que cada um de nós sejamos únicos. Mas é a reunião de todos nós, com as nossas unicidades, é que vai nos conduzir para a nossa unidade. Porque unicidade é diferente de unidade. Se nós chegássemos de outro planeta aqui na Terra e observássemos, nós veríamos uma variedade de seres humanos, mas veríamos seres humanos. Se alguém perguntasse, quem são aqueles indivíduos ali embaixo? Ah, eles são seres humanos. Ah, eu posso ser um ser humano japonês, um ser humano francês, um ser humano brasileiro, um ser humano africano, não importa, mas é ser humano. É que nem cachorro. Cão é cão. Não importa a raça. Eles são diferentes, caras diferentes, mas é cão. A forma de eles se apresentarem é diferente, mas são todos cães. Então eles são unos. Que é o que na biologia nós chamamos de espécie, né? Nós pertencemos a uma espécie. E a nossa espécie é a espécie humana. Compreendem o que Platão está querendo dizer? Então essa verdadeira realidade é imutável. Nada vai mudar.
somos seres humanos até que prova o contrário. Até nascer um outro indivíduo que vai ser de outra espécie, que vai ser filho de um humano, e aí esse outro indivíduo vai gerar uma nova característica de humanos. Vai ser um outro tipo de humano que vai levar uma outra nomenclatura, você vai levar um outro conceito. A gente vai definir de outra maneira. E aí vão ter seres humanos e esse outro, que a gente ainda não sabe quem é. Que pode ser um alienígena, para quem, né, gosta de OVNIs, de vidas em outros planetas. Pode ser um alienígena. Um alienígena com outras características, que vai ter outra nomenclatura, que vai ser chamado de outra forma. Mas que vai ser descendente de ser humano. Assim como nós somos descendentes dos primatas, seres humanos, aqueles primeiros, segundo a ciência. Né? Porque tem muita gente que fala assim, a primata tem a ver com macaco. O macaco é símio. Não é? Primata é que são os primeiros. Também tem muito cuidado com as nomenclaturas. Os conceitos são importantes. Vê como os conceitos são importantes. Se a gente entende o conceito, fica muito mais fácil. Muito mais fácil fazer qualquer coisa. Compreenderam? Não apenas fazer, mas também entender. Beleza? Então, o mundo inteligível é alcançado pela dialética ascendente. Dialética é esse debate, né, de ideias, que fará a alma elevar-se. Que fará a alma elevar-se das coisas múltiplas e mutáveis às ideias unas e imutáveis. Então, percebam, existe uma hierarquia. Uma hierarquia das unas imutáveis, das múltiplas mutáveis para as unas imutáveis. Então, essa hierarquia, ela é importante. Muito importante para nós. Porque aqui nós estamos falando de alguma coisa que vai nos dizer que em algum momento nós vamos ser outro. Estamos ascendendo, evoluindo. Segundo Platão. Então, essa dialética ascendente. Nós saímos do mundo do sensível para o mundo inteligível. Nós saímos da opinião para a intuição intelectual. É o que o Platão vai estar dizendo. Essa dialética ascendente dele pensa assim. Eu tenho opiniões. As minhas opiniões, segundo a filosofia, nós chamamos de doxa. Então eu tenho opiniões. Doxa. Tá aqui, vou escrever aqui para vocês. Estou parecendo até uma criança. Doxa. Para quem está acompanhando aí, ó, anota aí. Doxa. Né? Opinião, em grego. Tenho a minha opinião. As opiniões são diversas. Eu posso ter muitas opiniões. E as minhas opiniões são totalmente diferentes das opiniões de vocês. Só que a opinião está no mundo do sensível. É como eu percebo o mundo, segundo Platão. Só que nós estamos num processo ascendente. Vai chegando a cada instante que eu vou aprendendo coisas novas, meu conhecimento vai se expandindo, as minhas opiniões vão sendo mudadas, ó. Elas vão desaparecendo. E elas vão dando lugar ao que ele vai chamar de intuição. Está aqui no quadro para vocês verem. Intuição. Espero que estejam entendendo aí. Ficou legal, né? Então, intuição. Nós temos uma intuição. Só que essa intuição é uma intuição racional, uma intuição intelectual, em que eu pego os conhecimentos e vamos colocar assim, um trabalho de lógica, de comparação, de reflexões sucessivas, contínuas, eu tenho aquele estalar, aquela revelação. Opa, eu acho que é isso. Seria essa intuição. Compreendem? Dúvidas, comentários? Coloquem aí no chat, mandem suas perguntas. Muito importante a participação de todos vocês. Ainda mais nesse assunto,
que é o assunto que carrega toda a filosofia ocidental que a gente utiliza hoje para a nossa vida cotidiana, para a reflexão da nossa vida. Muitos filósofos que são posteriores a Sócrates e Platão vão debruçar sobre as suas escritas, sobre seus conceitos, sobre suas teorias, e vão criticar, vão nascer novas teorias. Umas vão concordar com eles, outras não vão. E essa dinâmica, que a gente também pode chamar de dialética, que é importante. Porque a gente vai crescendo, a gente vai se preparando cada vez melhor para aquilo que está sendo proposto, para os desafios da nossa vida. Porque hoje eu acordei de um jeito. Ao longo do momento, desde o momento que eu botei o pé no chão, saí da cama, até estar aqui com vocês, várias coisas aconteceram. Como eu disse ainda há pouco, inclusive toda a preparação que eu fiz para transmitir essa aula simultaneamente para vocês, algo que eu não fazia, decidi fazer, não aconteceu. Vocês estão assistindo essa aula? Sim, estão assistindo. Mas ela foi gravada sem ter o acompanhamento simultâneo de vocês. Mas estava no meu plano. Então, muitas coisas aconteceram. E para eu apresentar essa aula, estava pronto. O que eu tinha que fazer? Me adaptar. Olha aí, mudou alguma coisa? Sim, alterou. E me gerou um novo conhecimento, porque a partir do momento que eu tive que me adaptar, eu tive que encontrar saídas para a aula ser apresentada e vocês estarem aqui, nos acompanhando agora. A saída está aqui. Estamos aqui juntos. Nada aconteceu de ruim. Muito pelo contrário, aconteceu de algo muito bom. Porque foi colocado um desafio na minha frente e eu tive que me adaptar e encontrar as saídas. E como é que eu faço isso? Questionando-me. E agora, o que eu vou fazer? Quais são as ferramentas que eu tenho na minha mão? É essa, é essa? Qual é a mais fácil de ser utilizada? Qual é a mais eficaz? Qual é aquela que vai ter um desempenho melhor? Estamos aqui. Espero que vocês estejam gostando da aula. Espero que vocês estejam aí aproveitando essa aula. Porque ela já está com ferramentas diferentes. Vocês podem estar percebendo. Estou até avaliando se eu vou fazer lives ainda simultâneas. Tem problema. Mas por quê? Porque eu tenho ferramentas aqui nessa minha adaptação. Compreende? Então chega a nossa segunda palavra-chave, ideia. Anote aí a nossa segunda palavra-chave, ideia. Maravilhoso isso, né? Então a gente está aqui na nossa segunda palavra-chave. A primeira palavra-chave foi conceito. Você que está chegando pela primeira vez, está pegando a aula na metade. Então, a segunda palavra-chave é ideia. Eu sei que vocês aceleram essa aula. Tem gente aqui que, ao invés de assistir a aula inteirinha, do início ao fim, coloca logo na metade, coloca lá no final para ver logo o exercício, copia as palavras-chave. Bem, faz parte. Eu também faço isso de vez em quando. Mas, lembrem-se, todo esse conteúdo faz parte da formação de vocês. Então, de vez em quando, dá aquela assistida na aula inteira. Eu sei que são 40, 50, até mesmo 60 minutos. Mas é como se estivesse na sala de aula presencial. Então, faz parte esse ficar sentado. É um treinamento, ficar sentado, ouvindo, acompanhando a aula até o final. Tá bom? Então, as ideias gerais são hierarquizadas, como eu falei para vocês. E no topo delas está a ideia do bem. A mais elevada em perfeição e a mais geral de todas, que na alegoria corresponde à metáfora do sol. Olha que legal, né? Então, o bem maior, quando você está construindo suas ideias e você está avançando, está cada vez mais se aperfeiçoando, suas ideias estão ficando mais claras, ela vai ficando cada vez mais clara até se tornar totalmente iluminada. Você se torna um ser iluminado. E esse ser iluminado é o que a alegoria da caverna nos traz. Esse homem, esse filósofo, essa mulher que saiu daquela caverna e viu o sol, ele viu a luz. Teve lucidez. E essa lucidez lhe aproximou daquilo que é mais perfeito, que é
a ideia de bem. Sim, o bem como valor. Compreendem isso? Já tinham pensado em algo a esse respeito? De que você, quanto mais você aprende, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais seu conhecimento se expande, melhor você se adapta. Você desenvolve habilidades de respeito, de solidariedade pelo próximo, de empatia. E aí você vai se melhorando até você se estar diante do bem perfeito, da perfeição, que é a luz pura, que seria o Deus de Platão. Então, os seres em geral não existem senão enquanto participam do bem. Ué, mas professor, existe o mal. Sim. Só que esses seres, segundo as ideias de Platão, eles ainda estão vivendo o mundo do sensível. O mundo do inteligível é o mundo que está à disposição do bem. Porque pensem só, por um instante, se aqueles que fazem de fato alguma coisa malévola pararem um instante para refletirem de forma bem profunda, eles vão descobrir que eles estão fora da curva, né? Melhor, estão fora do caminho, fora do caminho. Que é essa ascensão. O bem supremo, a beleza suprema, a iluminação, a verdade. E essa verdade, que para muitos tem nomes, para Platão seria o seu Deus. Seria o Deus de Platão, essa beleza suprema, ou a suprema beleza, o bem supremo. Como está aqui, ó, o bem supremo. A suprema beleza é o próprio Deus. Compreendem? É assim que a filosofia é construída, através de reflexões. Surge então nossa terceira palavra-chave, bem supremo. Anotem aí, nossa terceira palavra-chave. A primeira foi conceito, a segunda foi ideia e a terceira, bem supremo. Como as ideias são a única verdade, o mundo dos fenômenos só existe na medida em que participa do mundo das ideias, do qual é apenas sombra ou cópia. Do qual é apenas sombra ou cópia. E isso é importante você saber. Por quê? Se as ideias são a única verdade, segundo Platão, conforme você vai participando desse mundo com ideias e cada vez mais expandindo a sua consciência, tendo ideias a respeito do bem, tudo que estiver fora desse mundo das ideias seria sombra ou cópia, que nem o homem na caverna. Não é a verdade. Compreendem? E aqui eu trago uma imagem para vocês que vai reproduzir bem isso. Não sei se vocês conhecem, mas esse aí é um Neo. E essas mãos são do Morfeu, em que faz parte essa cena de um filme chamado Matrix. É o primeiro filme de Matrix que deu origem à série. E esse personagem que está pegando esse comprimido aqui, essa cápsula vermelha, ele está fazendo uma escolha pela iluminação, pela verdade. Porque se ele escolhesse a cápsula verde, ele ia continuar vivendo a ilusão no mundo das cavernas, no mundo das sombras, acorrentado. E ele escolheu a cápsula vermelha, que revela para ele o mundo verdadeiro, o conhecimento verdadeiro, e afasta ele da ilusão, que seria a Matrix. Quem não assistiu esse filme, assistem a Matrix, o filme Matrix. É um filme que não é dessa época, é do século XX, mas vocês vão
entender tudo isso que eu estou falando. Então tá aí minha sugestão de filme para o final de semana de vocês. Se assistir durante a semana, assiste no final de semana. Matrix, pesquise aí nos YouTube, pelos sites de filme que vocês encontram pelo Google, ou própria Netflix, eu acho que a Netflix tem. Então assiste aí, Matrix. Tá bom assim? Chegamos então ao final de mais uma aula de filosofia. E como toda aula nós temos aquele exercício de fixação para podermos trabalhar, para podermos treinar nossa mente, para ver se estamos entendendo realmente tudo que está sendo apresentado. Então tá aí o nosso exercício de fixação. Eu vou sair um pouquinho da tela para que vocês possam, junto comigo, só no som da minha voz, ouvirem a leitura, mas importantíssimo, cada minuto que passa, se você treina, melhor você fica. Guardem bem isso. E aqui vocês vão estar recebendo dentro de instantes, no formato de atividade, todo um conjunto de opções, A, B, C, D e E, que você vai junto comigo agora responder a pergunta e depois coloca no seu caderno, depois lança no formato de atividade. Tá bom? E quem está acompanhando pelo YouTube, é só colocar aí nos comentários, no chat, que a gente também corrige. Então acompanhe comigo a leitura. Sócrates. Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna, entra a luz, vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Isso é Platão conversando com Sócrates, tá? Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmos e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede ao fundo da caverna? Então, esse é do livro Platão, A República. Em relação à célebre alegoria da caverna e às doutrinas que ela representa, marque a opção incorreta. Letra A. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio do seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas. Letra B. O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento filosófico de sua origem e que é assumido por Platão em sua famosa teoria das ideias. Letra C. O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras, da ignorância e dos preconceitos. Letra D. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo inteligível e mundo sensível. O primeiro ocupado pelas ideias perfeitas, o segundo pelos objetos físicos que participam daquelas ideias, ou são suas cópias imperfeitas. E letra E. No mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa o filósofo, que na concepção platônica, conhecedor do bem e da verdade, é o mais apto a governar a cidade. Muito bem. Então, leiam novamente, se acharem necessário, acompanhem aí a leitura novamente e escolham qual a opção que vocês acham que é incorreta, hein? Existem 5 opções, 4 estão corretas e uma apenas está incorreta. Combinado assim? Então, assim concluímos mais uma aula de filosofia. E como todas as aulas, antes de nos despedirmos, em definitivo, eu trago a mensagem de um filósofo. E o filósofo que eu trago hoje para vocês é o filósofo indiano Osho. Ele diz o seguinte para nós: em si, a vida é neutra. Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. Vou repetir a mensagem de Osho. Em si, a vida é neutra.
Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. Reflitam sobre essa mensagem hoje, comente se acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nos reencontraremos. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!